Bendito seja o eterno Deus, bendito seja o Criador dos céus e da terra, que enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e morrer por você e por toda a humanidade. Amados, sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, como o maior missionário, como o maior evangelista do mundo. Hoje é o primeiro dia da oração desse propósito em favor da salvação da humanidade, em favor dos missionários, em favor dos pregadores, em favor de cada um de nós. Estarei orando por mim e por ti, você, meu querido irmão, querida irmã. Esse propósito tem por objetivo de um grande avivamento do Espírito Santo em minha vida, na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha nos encher de poder para nós pregarmos a palavra a todo mundo. A você que ainda não é evangélico, estaremos orando por ti também, porque Jesus morreu por mim e por você. Agora cabe cada um de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus, para que nós possamos ter a vida eterna. Deus abençoe a todos inscritos aqui no canal Oração Gera Milagre. Deus abençoe a você que tem compartilhado estas orações, que tem participado comigo. E eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, vamos junto por uma semana, até o dia 27, orando por um grande avivamento na evangelização mundial. Que Deus venha abençoar os missionários espalhados em todas as terras. Que Deus venha alcançar o mundo pela salvação do Evangelho. Eu não digo por religião, eu digo salvação do Evangelho. Ore pelos missionários na Coreia do Norte. Porque lá na Coreia do Norte eles não têm a liberdade de pregar como nós. Ore pelos missionários em Cuba. Ora pelos missionários nos países comunistas. Ore pelos missionários. Ore para Jesus salvar o hinduísmo. Ore para Jesus salvar o islamismo, que são pessoas que mais perseguem o cristianismo, o cristão, que mata cristão. Vamos clamar a Deus, na certeza de que o nosso Deus dará vitória. Quando uma vida aceita Jesus, diz a palavra que os anjos fazem festa no céu. Os anjos se alegram no céu quando a alma aceita Jesus. Você que está me ouvindo pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus, veja o teu valor, meu amado. Veja o valor que tem a sua alma. Sua alma é tão importante que quando você aceita Cristo, os anjos se alegram lá no céu. Onde está escrito isto? Pode ler na sua Bíblia, no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Amado e eterno Deus, eterno Pai, amado querido Jesus e amado querido Espírito Santo, nesta manhã, Senhor meu Deus, de segunda-feira, dando abertura, Senhor meu Deus, a esse propósito aqui no canal Oração Gera Milagre. Já estive, meu Senhor, orando pela madrugada. E o meu propósito, Deus, nessa semana, é clamando a Ti por um grande avivamento na obra da evangelização.
até os confins da terra, Jesus, como diz o Senhor aos primeiros discípulos. Amado soberano Deus e Pai, que o Espírito Santo assopra poderosamente sobre os evangelistas, sobre os pregadores, para levar as boas novas de alegria às almas que estão sofrendo no pecado. Ajude os missionários a levar as mensagens de salvação às vidas que são escravizadas pelo pecado, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a unção poderosa, aquela unção, Jesus, que o Senhor recebeu de Deus para evangelizar. Ó Deus bendito, Deus Pai, o Senhor ungiu a Jesus Cristo, teu Filho amado, e o teu Filho Jesus fez a maior obra na terra. Não houve e não haverá um maior missionário como Jesus. Ninguém fez tanto milagre como Jesus fez. Ninguém libertou tantas almas como Jesus libertou. Porque o Espírito Santo ungiu a ele para evangelizar. Espírito Santo de Deus, unge a minha vida mais e mais. Eu preciso continuar, Senhor. Unge, Senhor Jesus, essa mulher que Tu escolheu. Unge esse homem escolhido por Ti para evangelizar, Senhor. Ainda que ele não vá até os confins da terra, mas unge estas vidas para evangelizar a rua da cidade onde mora. Unge para evangelizar o bairro onde mora. Evangelizar a cidade onde mora. Amado soberano Deus e Pai, e ao abrir a boca para falar do seu santo nome, Jesus, que pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra, o Evangelho, que é o poder do Senhor. Porque o Evangelho liberta, Jesus. O Evangelho, ele tira o homem da cachaça. O Evangelho tira o homem da prostituição. O Evangelho tira as almas da mentira, do engano. Jesus, o Evangelho tira o ser humano da perdição, do crime. Somente o Evangelho Jesus Cristo tem poder de tirar o homem do tráfico. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, Pai, o teu santo Evangelho, que é o poder de Deus, Jesus. O Evangelho é o poder do Pai. Somente esse Evangelho pode tirar a mulher da prostituição, tirar a mulher, tirar o homem, a humanidade, o jovem, das mãos do inimigo. Senhor, unge a tua igreja, Senhor, com a unção de evangelista. Não podemos nos incomodar, Senhor. Ajuda-nos a continuar levando a mensagem, dizendo para as almas, dizendo para as pessoas, Jesus, que somente o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor prepara o homem para ir morar no céu. Senhor, neste primeiro dia, esta é a primeira oração aqui no canal Oração Gera Milagre, Senhor. Abençoa, Pai querido, Pai justo, estas pessoas, milhares de almas, Senhor meu Deus, que estão presas no pecado. Milhares de vidas, meu Deus, presos, Senhor meu Deus, no engano. Milhares de vidas, meu Deus, ainda não tem o nome escrito no livro da vida, porque ainda não entenderam. Ajuda, meu Deus, o Evangelho chegar a estas almas.
Ajude, meu Deus, a boas novas de alegria chegar lá na roça, lá no campo, Senhor, aonde, Pai, é um lugar difícil de acesso, Senhor. Muitas vezes um lugar que não tem internet para eles ouvirem uma mensagem. Deus, mas nesta manhã, eu estou orando por um grande avivamento na obra da evangelização. Incomoda os crentes, Espírito Santo. Incomoda a igreja, Espírito Santo de Deus, para sair de dentro das quatro paredes. Incomoda os obreiros, Senhor, que estão acomodados em cima do púlpito, meu Deus. Só querem pregar no púlpito, meu Deus. Oh, Senhor, incomoda os obreiros, meu Deus eterno, para ir para as ruas da cidade. Pegar a Bíblia, Senhor, meu Deus. Levar a mensagem, incomoda a igreja, Senhor, para aproveitar as redes sociais para pregar o Evangelho. Senhor, meu Deus e Pai querido, Pai Santo, Jesus, ajuda nós a cumprir a Tua ordem e de pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor Jesus Cristo, por mais vil que seja o homem, o Senhor quer salvar, Jesus. O Senhor quer libertar, Jesus. O Senhor quer transformar em uma nova criatura. O Senhor quer livrar da condenação. Mas o Senhor precisa ungir os evangelistas para que pregue a palavra com verdade. Pai, ajuda os evangelistas a entrar nos hospitais, meu Deus, para fazer o convite de salvação àqueles que estão, Senhor Jesus, se desenganado pelo médico. Porque na última hora o Senhor salva, o Senhor liberta. Assim como o Senhor salvou aquele malfeitor lá na cruz, na última hora ele se arrependeu e o Senhor salvou. Envia evangelista nos hospitais, meu Deus. Envia evangelista nos presídios. Envia evangelista, Senhor meu Deus, nas casas de prostituição. Envia evangelista nas casas de jogatina, Senhor. Envia evangelista nas favelas, Senhor, onde muitos têm medo de entrar. Enche do Espírito Santo evangelista e entra nas favelas para pregar a palavra. Espírito Santo de Deus, toca no coração desse jovem armado com arma pesada, mas na hora que ele for tocado pelo Espírito Santo, ele vai colocar as armas no chão e vai aceitar a Ti, Jesus, e vai se converter. Espírito Santo, ninguém é capaz de fazer uma obra de evangelização com eficácia se o Senhor não for com esta pessoa, assim como foi com Jesus Cristo, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, não existe obra de evangelização para o reino do céu se não for através da tua pessoa. Pode até existir movimentos religiosos, mas se o Senhor não estiver, não é evangelização. Espírito Santo de Deus, enche essa adolescente de poder. Inquieta essa adolescente, Senhor, para evangelizar outra adolescente. Jesus Cristo, Jesus maravilhoso. As irmãs, meu Deus, jovem, adolescente que estuda, criança na escola, começa a incomodar, Jesus querido, os crentes que estudam na escola, para evangelizar as coleguinhas de escola. Ah, Senhor, faz dessas crianças um evangelista na escola. Faz dessas crianças um evangelista na escola, Senhor, para pregar o Evangelho. Aleluia. Senhor, eu estou clamando por um avivamento.
Um avivamento, Jesus, na obra da evangelização, para que milhares e milhares de vidas se convertam e seja livre da condenação eterna, Senhor, porque o homem que não te aceita, Jesus, serás condenados à eternidade, condenado rangendo os dentes, serás condenado gritando por misericórdia sem ter quem escute. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, os missionários que estão presos nos países comunistas, Senhor, os missionários que estão presos porque foram pegos pregando a Tua palavra, o Senhor enviou o anjo, Jesus querido, e livrou Pedro e João da prisão, Senhor, quando foram presos, quando viveram aqui na terra. Envia Teu anjo lá, Senhor, na prisão, aonde tem um missionário preso para ser morto. Envia Teu anjo lá, porque Tu és o mesmo. E eu tenho certeza que o anjo que entrou na prisão para soltar Pedro, ele está aí no céu com o Senhor. É o anjo do livramento. Deus envia o anjo do livramento, aonde tem um missionário preso, onde tem os crentes presos porque pregaram a palavra. Jesus, envia Teu anjo na Coreia do Norte, envia Teu anjo, Jesus querido, meu Deus, nos países chamados a janela 10/40. Senhor, assopra vento do Espírito Santo sobre esta nação brasileira. Salva os feiticeiros, salva os assassinos, salva os idólatras, salva os efeminados, salva as prostitutas, salva, Senhor meu Deus, aqueles que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Espírito Santo de Deus, unge cada vez mais a minha vida, me ajude a pregar. Senhor, derrama um avivamento sobre a igreja nesta cidade, meu Deus. Derrama um avivamento, Jesus querido, sobre esse Brasil. Derrama um avivamento no Rio Grande do Sul. Derrama um avivamento, Jesus querido, em Minas Gerais, Senhor. Derrama um avivamento, meu Deus eterno, Deus bendito, nos estados, Senhor meu Deus, aonde, Senhor Pai querido, a maioria das almas estão perdidas, a prostituição tem dominado, as obras de feitiçaria, o espiritismo, a umbanda, quimbanda tem dominado. Mas Deus, escolhendo, Senhor, um crente para encher do Espírito Santo, Ele pode revolucionar a cidade que Ele mora, o Estado e esta nação brasileira, Senhor. Deus, ó Deus bendito, Deus Pai, perdoa o pecado destas almas. Espírito Santo, perdoa o pecado desse povo. Aleluia. Quebra os laços do inimigo, quebra as cadeias do pecado, Jesus, e solte as almas. Solte as almas, Jesus, que está presa do laço do inimigo. Repreende a Satanás e todos os demônios, para que as almas sejam libertas, para que as almas adorem unicamente a Ti, ó Deus. Tira, meu Pai querido, Pai Santo, milhões e milhões de almas que adorem ao diabo, para que ele se arrependa e passe a adorar somente a Ti, ó Deus. Amado, querido Deus, querido Pai, amado, querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, ajude as almas a aceitar a Ti agora, Jesus. Ajude as almas agora a se arrepender dos seus pecados. Aqueles, meu Deus e Pai querido, que ainda são dominados pelo alcoolismo, ajude essas pessoas, meu Deus eterno, a se arrepender agora.
Jesus Cristo é o Senhor quem liberta, porque Tu és o libertador. Liberta, Pai, estas almas. Quantas vidas, meu Deus eterno, dominada pelo tabagismo e não consegue. Mas o Senhor é quem liberta, Jesus. Senhor, salva. Ajuda os efeminados a arrepender dos seus pecados. Ajuda, Espírito Santo de Deus. Ajuda, meu Senhor da glória, as almas a arrepender dos seus pecados e aceitar a Ti como Salvador. Deus, em nome de Jesus Cristo, Rei da glória, Espírito Santo de Deus, os cultos ar livre, Senhor meu Jesus, que os pregadores preguem a palavra debaixo da autoridade do Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus, na vida que está ouvindo a mensagem do Evangelho. Evangelho não é uma religião, meu Deus. O Evangelho não é uma religião, meu Deus. O Evangelho é o poder que liga o homem no céu. O Evangelho é o poder que liga o homem contigo, Pai. Ajude milhares e milhares de vidas a encontrar a Ti. Liberta, meu Deus eterno, Deus santo, salva os muçulmanos, salva os budistas, salva, Jesus, os kardecistas, salva, Jesus querido, os marianos, meu Deus, salva os crentes desviados, meu Pai. Ajude estas almas a arrepender dos seus pecados. Jesus querido, Jesus maravilhoso, não tem salvação a não ser no Teu nome. O Teu nome é o único nome que salva, Jesus. E muitas pessoas têm falado não para o Senhor. Muitas pessoas têm falado não para o Evangelho, Jesus. Mas eu clamo por misericórdia. Jesus querido, meu Salvador, aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, os pregadores, que os pregadores preguem mensagem de arrependimento. Livra-nos, meu Deus, dessa teologia moderna, essa teologia que só fala em dinheiro, Senhor, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus que tudo pode fazer. Oh, meu querido Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a Ti, Jesus, todos os novos crentes que aceitaram o Senhor Jesus nesta semana. Ainda não entende porque, ó Deus, aceitar a Ti agora. São uma criancinha para o Senhor, são novo convertido, nasceram de novo. É como uma criança, Senhor Jesus, nos primeiros dias de vida. Sustenta, Pai, estas almas na Tua presença. Meu Deus, aqueles que estão se preparando para passar pelas águas do batismo, enche do Espírito Santo, enche de sabedoria, enche de graça, Senhor meu Deus. Senhor Jesus, nesse primeiro dia da oração, ó Deus eterno, Deus santo, aleluia. Eu quero apresentar, Deus, todos inscritos aqui no canal Oração Gera Milagre. Usa cada pessoa desta que está aqui para pregar o Evangelho. Usa, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, cada obreiro, pastor que faz parte desse canal Oração Gera Milagre. Desperta esse homem. Desperta, Deus, este homem, esta mulher. Jesus querido, meu Salvador, porque a responsabilidade está na nossa mão. Jesus querido, o Senhor foi o maior evangelista do mundo. E antes do Senhor voltar para os céus, o Senhor entregou o Evangelho na mão da igreja. O Evangelho está conosco. O Evangelho está comigo. O Evangelho está com a igreja. E nós devemos pregar o Evangelho de Cristo, Salvador do mundo. As falsas religiões,
aceita, estão pregando um evangelho que não é o evangelho seu, Jesus, mas o único que salva é o evangelho do Senhor, é o evangelho de poder, é o evangelho que transforma o criminoso em um pregador, em um cantor, em um ganhador de alma. É o evangelho, aleluia, que transforma aquele traficante que anda, Senhor meu Deus, aleluia, com a bolsa cheia de droga. O Senhor transforma ele para andar agora com vários folhetos, literatura, com a Bíblia na mão, pregando o evangelho. É assim que eu creio. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, opera milagre, Espírito Santo, nesta manhã, nesse primeiro dia desse propósito, um grande avivamento na obra da evangelização. Abençoe, meu Deus, o trabalho, o evangelismo em Moçambique, na África. Abençoe, meu Deus eterno, em cada cidade, em cada província. Abençoe, Deus, o evangelho na Angola, Senhor meu Deus. Jesus, ajude esta palavra a chegar aos corações. Ah, meu Deus e meu Pai, ajude, alcance o Haiti, alcança Camarões, alcança a Indonésia, Cuba, Bolívia, Paraguai. Jesus, o país do paraguaio, Jesus, é apenas 6,2 aproximadamente de almas salvas, de cristão, seguidor de Cristo. Senhor, meu Deus, eu peço em nome de Jesus nesta manhã, levanta evangelista e envia para o Paraguai. Envia evangelista para o Paraguai, envia missionário. Ó Deus, na cidade de Assunção, na cidade de Filadélfia, na cidade de São Lourenço, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que os paraguaianos possam, Senhor meu Deus, ouvir o evangelho. Envia, Pai, envia missionário, começa, ó Deus, Pai, levar missionário para o Paraguai, começa a incomodar, meu Deus eterno, os missionários, começa, ó Deus, gritar-nos na alma do sofreiro, ó Deus, que eles possam ouvir o grito, Paraguai, Paraguai, que eles possam ouvir o clamor das almas do Paraguai gritando por socorro, Senhor. Se fala tanto na África, se fala tanto em Moçambique, mas esquece que Paraguai também precisa da salvação. Levanta a alma, Pai, levanta a alma evangelista, Senhor meu Deus, e abre as portas, quebra as cortinas de ferro em cada país, Pai, para que o evangelho entre em cada país, em cada cidade, e que milhões de vidas sejam salvas. Pai, a minha oração desse primeiro dia, voltarei à tarde novamente, clamando por um grande avivamento em toda a terra, Senhor meu Deus. Ajude as milhões e milhares de vidas a arrepender dos pecados e aceitar a Ti, Jesus. E vir fazer parte da igreja, que cada pessoa em sua cidade procure a igreja para fazer parte, aceitar o batismo que o Senhor ordenou, Jesus, para ter o nome escrito no livro da vida, ter a certeza da vida eterna e ter, meu Deus, direito às promessas divinas. Em nome de Jesus, meu Deus, assim eu oro nesta manhã, meu Deus, e declaro aberta esta semana missionária, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa, cada vida, que haja arrependimento e conversão, muitas conversões, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus.